Ainda falando em saúde, amanhã é uma data importante, que amanhã é o Dia Nacional, de Prevenção, de Conscientização do Diabetes. E a gente tem uma reportagem aqui, amanhã a gente vai continuar falando sobre esse tema, mas já trazendo agora pacientes pós-cirúrgicos com dificuldade de cicatrização, que é um problema muito comum para quem tem o diabetes, tem tido um aliado importante para acelerar esse processo. É a câmara hiperbárica, é um instrumento fantástico, eu conheço também, e você que já passou por ele sabe que como essa tecnologia faz a diferença. O equipamento também se mostra muito eficiente, muito eficaz no tratamento de lesões causadas pelo diabetes. Veja só. Dona Aparecida recebeu o diagnóstico do diabetes há 10 anos, quando sofreu um AVC. Recentemente precisou passar por uma cirurgia no coração e teve complicações na cicatrização. Por isso recebeu encaminhamento para a câmara hiperbárica, equipamento usado para acelerar o processo. Eu fiz uma ponte safena e ela abriu a ponte safena. Ela rejeitou, aí eu vim fazer o ponto sebágico. Aí voltei para a mesa, fiz nova cirurgia, mas não resolveu também. Durante a sessão, o paciente usa uma máscara para inalar oxigênio puro, aumentando a circulação do gás no organismo, o que traz benefícios para a cicatrização. Não existe proliferação celular sem oxigênio, tá? E não existe, principalmente, combate a infecções sem oxigênio. Os agentes responsáveis para combater o nosso sistema imunológico, ele precisa do oxigênio para chegar em determinadas partes, em determinados tecidos, para fazer o serviço dele, que é o combate, E quando você tem um processo infeccioso ou uma grande lesão, você cria um ambiente hostil e que não tem oxigênio. Aí é onde a gente consegue chegar, mesmo sem vasos, a gente consegue chegar com uma boa oferta de oxigênio nesse tecido e melhorando todo o combate. Quando o equipamento é fechado e está em funcionamento, os pacientes enfrentam uma pressão semelhante à enfrentada por um mergulhador a 15 metros de profundidade. Eles ficam em torno de 1h30 por sessão aqui dentro. E que para essa experiência seja a menos estressante possível, há todo o cuidado, inclusive até essa televisão aqui, para eles acompanharem um filme durante o tratamento. A fobia existe, mas ela não é uma contraindicação. Tá? O que você tem é um trabalho que a gente faz com o paciente e você, na maioria das vezes, ele consegue fazer a câmara hiperbárica. Dona Aparecida faz o tratamento aqui no hospital de base há 3 meses. Ela diz que é tranquilo e já está notando os primeiros resultados. Para mim fez bem, porque já cicatrizou, então é maravilhoso. Eu confirmo que as pessoas passam também, igualzinho eu fiz. Este outro médico explica que a demora na cicatrização acontece quando a doença não está controlada. Aí entra a ajuda do equipamento. O diabetes ele piora a cicatrização quando ele tem isquemia, quando ele tem lesão vascular e que não tem fluxo circulatório naquela ferida. Portanto, você vai ter mais dificuldade de cicatrizar. O diabetes costuma ser uma doença silenciosa, ao mesmo tempo em que é bastante comum. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 20 milhões de brasileiros têm a doença. Se a gente pensar em termos de mundo, nós temos hoje 500 milhões de diabetes aproximadamente, uma previsão para 2045 de chegar a 700 milhões. Agora, se você contar o indivíduo pré-diabético, que a gente chama de hiperglicemia intermediária, mais o diabetes, nós passamos de 1 bilhão de pessoas hoje no mundo com diabetes. Se a gente pensar em que 10% da população mundial tem diabetes, uma cidade como Rio Preto deve ter 50 mil pacientes com diabetes.